Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal Na Terapia. Como que foi sua semana? Espero que bem. E hoje a gente vai ter um episódio, né? Mais um episódio voltado para casais, né? Então a gente tenta fazer essa mescla, né? O episódio, assim, com assuntos, assim, de forma individual e também depois voltado mais pro casal mesmo, como se fosse uma terapia do casal, né? Terapia de casal. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero falar hoje de 3 coisas que o casal ele precisa para ter um relacionamento, né, a cada dia assim mais íntimo, mais próximo um do outro e também entender mais um ao outro, né? Então, a partir do momento que a gente segue esses 3 passos, é para realmente melhorar ali o nosso relacionamento, o nosso casamento. E da outra vez a gente falou sobre 4 pontos, né, da palavra amor. Se você não viu, eu te indico que você veja, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo. E hoje a gente vai falar sobre 3 pontos, né? Então vamos começar, sem mais delongas. O primeiro ponto é: não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Sabe, não trate, é até algo assim um pouco meio fora do que a gente ouve por aí, né? Que a gente sempre ouve, a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o outro pensando que se fosse você, né, e tal. Mas não é tratar mal, né? Isso não significa isso. E sim que significa que você tem que tratar o outro da maneira que ele gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o outro, né, o seu cônjuge ali, o seu parceiro, da maneira que ele ou ela gostaria de ser tratado. E não do jeito que você gostaria de ser tratado. Porque muitas vezes, inclusive assim, na terapia, né, fazendo terapia com as pessoas, eu vejo que as pessoas, elas chegam com a demanda do tipo assim: eu faço tanta coisa pro fulano, tanta coisa pra fulana, que eu gostaria que fizesse comigo, mas ela não faz, ele não faz. Então você faz coisas esperando que a pessoa retribua da maneira que você quer. Mas você já parou pra pensar o que o outro quer? Né? O que eu, Natiele, tenho que fazer que o meu esposo queira? E não pensar que ele deve fazer aquilo que eu faria por ele, entende? Então, a gente tem que pensar que o outro, ele tem vontades, o outro, ele tem desejos, o outro tem particularidades que a gente precisa respeitar. Então, se eu, por exemplo, né, e é um exemplo real, se eu não gosto, por exemplo, de ir numa montanha, não gosto de coisa assim, muita natureza, já meu esposo, ele gosta de ir pra montanha, ele gosta, né, de fazer essas coisas assim. E eu não, gente, eu prefiro 1000 vezes ir no shopping. Entende? E ele não, ele preferia a natureza do que estar dentro de um shopping. Então não adianta eu obrigar ele, sabe, a gostar de algo que eu gosto. E não somente isso, mas da maneira que a gente trata o outro. Então, por exemplo, se o meu esposo gosta, por exemplo, de que eu faça algo para ele comer, então eu vou lá e faço algo para ele comer. Não adianta eu dar presente para ele, não adianta, e isso, de novo, é conectado, às vezes, né, muitas vezes, com a linguagem de amor da pessoa. Então, de novo, na linguagem de amor, né, batendo nessa tecla de que eu tenho que dar ao outro aquilo que o outro quer receber, e não aquilo que é a minha linguagem de amor. Então, entender isso vai evitar muitos conflitos, porque a partir do momento que você vê o outro te tratando, né, da maneira que ele gostaria, você vai falar assim: não, peraí, vamos entender? Você gostaria de ser tratado como? Eu gostaria de ser tratado assim, assim, assim. Então pronto, eu vou te tratar do jeito que você quer, e aí você me trata do jeito que eu quero. Esse ponto está claro? Espero que sim. E vamos para o próximo ponto. Cuide de você. Mas isso não é egoísmo. Não, a partir do momento que você cuida de você de forma sóbria, equilibrada, automaticamente você está cuidando do seu relacionamento, do seu casamento, dos seus filhos, da sua família. A partir do momento que eu cuido da minha saúde, eu estou cuidando do outro. A partir do momento que eu cuido da minha aparência, eu estou cuidando do outro. A partir do momento que eu estou investindo em mim, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou cuidando do outro, entende? Porque de nada adianta eu me abandonar, eu não fazer mais nada, né? E, tipo assim, viver em prol da minha família, né? E até a um ponto, né? Tem muita gente que fala: eu morreria pela minha família, eu morreria pelo meu esposo, eu morreria pela minha filha, né? Mas você viveria? Você tá cuidando de você? Você tá cuidando da sua saúde, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem?
Porque sem saúde, você não vai conseguir ficar muito tempo com eles, entende? Então, assim, a partir do momento que você entende que você precisa se cuidar, também incentivar o cuidado do outro, sabe? Não é para vocês ficarem no egoísmo de, eu me cuido aqui, você se vira aí. Não, é um apoiar o outro. Amor, vamos se cuidar? Vamos se cuidar. Vamos mudar a nossa alimentação, vamos fazer exercício, vamos estudar, vamos, sabe, se aperfeiçoar, vamos se aprimorar, porque isso vai fazer bem para vocês a longo prazo. Isso vai fazer bem, talvez, ali no primeiro momento, né, se vocês têm filho, um tem que ficar com os filhos para o outro ir para academia, por exemplo, e vice-versa. Então, realmente se apoiem um com o outro, incentivando esse cuidado, sabe? Não fica naquela defensiva de, vai que ela fica muito bonita, chama atenção. Não. Eu até falei uma vez no Rios, eu gravei sobre isso, sobre o apoio do esposo, né? O apoio que muitas vezes não vem por insegurança do cônjuge, né? Do esposo. Então, por que você não apoia sua esposa? Por que você não apoia ela se cuidar? Por que você não dá maneiras para ela se cuidar? Porque muitas vezes há uma insegurança dentro de você. Então, que esse ponto, ele seja uma das bases ali do seu relacionamento. A gente precisa se cuidar. Eu preciso me cuidar. Ele precisa se cuidar. E a partir desse momento, quando a gente se cuida, a gente cuida de um todo. A gente cuida do nosso relacionamento e a gente cuida da nossa família. Terceiro ponto. Conversem sobre tudo. Sobre tudo o quê, Natiele? Tudo, gente. Tudo é tudo. Em qualquer lugar do mundo, tudo é tudo. Então, conversem sobre coisas que vocês não estão gostando no relacionamento, coisas positivas, né? Reforçar o positivo, coisas que precisam ser mudadas, coisas que vocês querem, né, um no outro ali, alguma mudança. Fala sobre tudo. Conta, sabe, o casal ele precisa rir junto também. Conta, sabe, como que foi seu dia, conversem, diálogo. Eu falo que o diálogo é a parte mais íntima do relacionamento. Porque a partir do momento que, até mesmo assim, na intimidade, se você não abrir a sua boca e falar, olha, tô gostando disso, não tô gostando disso, vamos fazer assim, vamos fazer, sabe? Até nisso você vai ser prejudicado. Então, realmente conversar. Quem expõe, quem fala o que precisa ser dito no momento que muitas vezes o outro, às vezes, está em voto de silêncio, alguma coisa, ter sabedoria ali no falar, vai evitar confusão, vai evitar briga. Por quê? Porque o casal, ele precisa de clareza. E eu sempre digo, o casal, né, o homem ou a mulher, eles não têm bola de cristal, você precisa falar. Você precisa abrir a boca e falar. Então, a partir do momento que tem algo, né, alguma situação no seu relacionamento com o seu cônjuge, chega e conversa, fala, amor, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre esse assunto. E fala com sabedoria. Se você vê que não é o momento de falar sobre aquele assunto, deixa para outro dia, com a cabeça mais tranquila, né? Espera o outro dia, não durmam brigado nem nada, mas realmente expor. Porque a partir do momento que vocês conversam, vai ter o resultado, vai ter o fruto da conversa, sabe? E ter paciência também nesse período, porque às vezes você está num relacionamento há muitos anos e às vezes você quer que muda numa conversa, alguma coisa. E não é assim, é plantando, é semeando, é com muito respeito, com muito amor, com muito cuidado nas palavras, e aí sim você vai colher aquilo que você está plantando. Então esse episódio, assim, eu achei bem rápido, né? Eu espero que tenha edificado vocês, mande, né? Compartilhe ali com o seu cônjuge, que vocês venham estar colocando, né? Cada ponto desse na reflexão ali pro casal mesmo, tá? Como que eu tô tratando ele, como ela tá me tratando, a gente tá se cuidando, não estamos, vamos se apoiar, vamos se cuidar, porque eu entendi que quando eu cuido de mim, eu cuido do meu relacionamento, eu cuido da minha família. E o último ponto, diálogo, né? Comecem, na verdade, por esse ponto, né? Conversem. Vai ali, ajeita, conversa, fala e começa a plantar. Vai plantando essas sementes que uma hora você vai colher. Espero que esse episódio tenha te edificado. Tenha uma boa semana e nos vemos na semana que vem. Tchau!